Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 24 de fevereiro, com base nos capítulos da leitura do dia, que são Filipenses 1 e 2 e Êxodo 35. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo e compartilharmos da palavra em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você sabia que você está em obras até a volta de Cristo? Se não, saiba. É uma obra que ela foi do início da sua caminhada de fé, quando você aderiu à sua fé em Cristo, ok? No versículo 5, nós vemos Paulo falando algo interessante. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, ele fala que, porque ele dava graças a Deus todas as vezes que se recordava deles, fazendo com alegria, oração e súplicas, pela cooperação do Evangelho, do primeiro dia até agora. Então, desde que eles aderiram à fé em Cristo, eles eram servos de Deus que cooperavam no Evangelho, cooperavam financeiramente, né? Paulo aborda a respeito da oferta dos filipenses, cooperavam na questão ali das prisões, né? Em relação à sua defesa. Eles eram participantes dessa vida de fé, que não diz respeito apenas ao próprio indivíduo, mas ao coletivo, né? E ele, no versículo 6, ele fala que certamente, né, Deus aperfeiçoou essa obra até o dia de Cristo. Então, existiu algo que iniciou quando eles aderiram à fé, seguiram até esse momento, e desse momento em diante o Senhor completará essa boa obra. E mais do que você e eu sabermos que nós estamos em obras, o meu coração, o teu coração em obras, nós sabermos, mais do que sabermos, nós compreendermos essa verdade. Uma coisa é saber. Eu sei que eu preciso ser transformado nessa área. Uma coisa é saber. Outra coisa é você compreender a importância disso. Você entendeu a diferença? Uma coisa é você saber que está em obras. Outra coisa é você compreender que você está em obras. Isso muda a nossa postura. São tempos difíceis em que nós estamos, dias maus. Se já estava próximo o fim, quando o Novo Testamento foi escrito, o que diremos de agora, com as evidências do princípio das dores que nós temos aí? Essa constante e crescente agitação geopolítica, atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, a questão Rússia-Ucrânia, o caos social,
engenhosos enganos que têm sido arquitetados em várias questões, inclusive nessa crise sanitária mundial, que existe, que é real, que ceifa vidas, ok? Não confunda, não distorça as minhas palavras. Esse assombroso avanço da ciência, você fica assim... Tem coisa que eu não gosto nem de falar em público em relação à ciência, porque tem gente que fica assustada, né? Fica preocupada. Os eventos climáticos cada vez mais catastróficos. Vi recentemente, aqui no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro, estado onde eu nasci, fui criado e vivo, e mais especificamente na cidade de Petrópolis, ficou mundialmente sabido e conhecido essa terrível tragédia. E tantas ao redor do mundo, né? Uma sociedade depravada e imoral, onde eles celebram a aprovação, a liberação da interrupção de gestação no 6º mês. Por exemplo, na Colômbia, recentemente, quando eu gravo esse vídeo, o aumento da iniquidade, é tanta maldade e assim, de forma fútil, vã, vazia, os valores tradicionais desprezados e substituídos. Isso aí, eu vi uma notícia a respeito da França, pais ficarem proibidos de interferirem na escolha dos filhos caso esses optem por uma mudança de gênero, perdendo o direito legal da guarda, muitas vezes. A polarização e divisão generalizada toma o cuidado médico ou não toma? Os irmãos ficam... Irmãos, inclusive, irmãos em Cristo ficam se bicando. Faz tratamento antecipado ou não? Esquerda ou direita? Ensaios para unificação de governo, controle, economia, religião, leis, ideais. Expressivo aumento de falsos mestres e falsos profetas. É cada coisa que... Misericórdia. Mas o principal, uma igreja mundana e apóstata, onde a fé, o amor e a esperança enfraquecem, dia após dia. Como num parto, as contrações aumentarão de quantidade e intensidade, e o intervalo entre as contrações será cada vez menor, porque nós estamos nas dores de parto. E uma conversa escatológica entre amigos essa semana, com os acontecimentos recentes, nós tivemos uma construção de ideias saudável entre pregadores do Evangelho, né? Onde ali foram colocadas algumas coisas, né? Por exemplo, a importância de estarmos atentos aos sinais, mas motivando-nos a um posicionamento em Cristo. Não é só ver o sinal. Tá, vi o sinal, o que isso gera na minha vida? A importância de não temermos o anticristo. A gente fica assustada, estudando a respeito. Quem seria? É o Macron? É fulano? É Beltrano? Quem é? Né? E muitas vezes gerando uma ansiedade, né? Isso não é saudável. Não temer o anticristo e os acontecimentos finais, né? Não apenas o anticristo, mas os acontecimentos de agora por diante. Mas render-se a Jesus, amando a sua vinda, né? Não é colocar o foco nos acontecimentos finais e no anticristo, mas amar a vinda do Senhor.
o equilibrar a expectativa pelo retorno de Cristo com a vida cotidiana que honra a Deus. Então, se eu espero o retorno do Senhor, a minha vida aqui, terrena, ela precisa ser uma vida que honra a Deus, né? Ainda estamos aqui. Lembrar que escatologia é um dos temas de todo o conselho de Deus. Escatologia é um dos temas de todo o conselho de Deus. Sendo assim, assim como nós temos o arrependimento de pecados, não podemos jamais omitir esse tema, né? Não pode ser omitida. Outra coisa é de que precisamos corresponder à expectativa do Senhor, de que quanto mais se aproximar o dia da sua vinda, a que nos dediquemos mais a congregar, orar, meditar na palavra, nos santificar, evangelizar, ajudar ao próximo, de que é importante seguirmos a vida em Cristo, estando em Cristo, em alerta pela brevidade do retorno do Senhor, mas sem largar os estudos, o trabalho, ou correr para um esconderijo. Não dessa forma. Observar que há abordagens escatológicas sob ponto de vista diferente, tá? Falando sobre a escatologia, mas que todas elas precisam convergir para Cristo, que é o nosso refúgio, que é o nosso descanso. A importância de tratar a escatologia no sentido bíblico, que nos leva a nos refugiarmos em Cristo, praticando o que Ele nos ensinou, a começar pelo arrependimento de pecados e perdão ao próximo. Então, isso nós estávamos conversando nessa conversa saudável, né? Nessa construção de ideias escatológicas, vamos dizer assim, de amigos meus, pregadores do Evangelho, aos quais, se estiverem assistindo, deixo um grande abraço para vocês. Vocês sabem que eu estou falando de vocês. O discípulo de Cristo, ele deve meditar, estudar, pregar e ensinar a escatologia. É uma verdade que precisa ser ensinada e compreendida. Segundo os Tessalonicenses 2, de 1 a 5, diz assim a palavra: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, Paulo, ele estava ali tratando sobre o assunto. Já estava tratando, né? Sobre a vinda do Senhor no capítulo 1. E ali no capítulo 2, ele começa dizendo da vinda do Senhor, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. O Senhor virá e a igreja irá ao seu encontro nos ares, ok? Os mortos ressuscitarão primeiro em corpos transformados, nossos corpos serão transformados, e essa transformação num abrir e fechar de olhos, e juntos encontraremos com o Senhor nos ares. E aí o texto continua, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 5. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, é preciso meditar do jeito certo para que não se mova facilmente do seu entendimento e nem ficar perturbado. Tem gente que fica perturbada e não compreende e fica perturbada porque não compreende as verdades a respeito do retorno do Senhor. E continua: ninguém de maneira alguma vos engane. Ou seja, você precisa estar atento. Meditou, aprendeu, estudou do jeito correto? Pegue essa verdade e esteja atento a ela, ok?
Continuando, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, Paulo está dando sinais, a importância de conhecer sinais, nesse caso da apostasia e da revelação do anticristo. Aí continuando, finalizando. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ele ainda estava convosco? Ou seja, Paulo ensinava. Então deve ser ensinado também. E falando nos Tessalonicenses, é importante nós lembrarmos o que Paulo estava falando a respeito da volta de Cristo aos Tessalonicenses. Nas cartas, Paulo estava incentivando, especialmente na primeira, os incentivando a eles prosseguirem e a crescer espiritualmente mais ainda, porque eles já eram exemplares, se tornaram modelos, um discipulado padrão, retumbante. Porém, eles enfrentavam muita perseguição e também passavam algumas dificuldades por conta de um entendimento equivocado sobre o retorno de Cristo que Paulo ajustou. O medo dos cristãos que haviam morrido não encontrarem o Senhor. Paulo corrigiu ensinando sobre o arrebatamento, a ressurreição dos salvos para sempre estarem com o Senhor. E havia aqueles que não queriam trabalhar, pois estavam na expectativa do retorno de Cristo. Paulo corrigiu ensinando que a melhor maneira de aguardar a vinda do Senhor é viver com fidelidade e responsabilidade no presente. Pés e mãos aqui na terra, mente e coração na eternidade. Entendeu? Em 1 aos Tessalonicenses, Paulo trata da vinda de Cristo em relação aos cristãos. Na segunda carta, ele trata em relação aos incrédulos. O tema principal é a segunda vinda de Cristo. Falando especificamente da primeira epístola, cada capítulo não apenas faz referência, como também é finalizado com uma abordagem sobre esse evento, a volta de Cristo. No capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, Paulo está tratando dos novos convertidos, como eles chegaram à fé em Cristo. E finaliza falando sobre a expectativa da segunda vinda, né? Que eles aguardavam a vinda do Senhor, que nos livra da ira futura. No capítulo 2, onde mostra ali como Paulo desempenhou seu trabalho aos Tessalonicenses, falando ali esse capítulo do serviço cristão, exemplo para nós, ele finaliza falando sobre a vinda, de apresentá-los diante de Cristo na sua vinda. Deles estarem juntamente com Paulo, né, na segunda vinda. No capítulo 3 e no capítulo 4 até o verso 12, ele fala da santificação e a segunda vinda, a importância da santificação e a segunda vinda de Cristo. Dos versículos 13 a 18, no capítulo 4, Paulo trata sobre a questão dos mortos, né, esses que não estavam tendo entendimento, mortos em Cristo, e a segunda vinda, falando do arrebatamento e da ressurreição. E no capítulo 5, ele fala a respeito da vigilância e a vinda de Cristo. Então, é como se tudo que Paulo tratou em cada capítulo tivesse origem e um destino iguais à vinda de Cristo. A carta ela foi escrita com o propósito de que os Tessalonicenses também estivessem acompanhados de Paulo diante de Cristo na sua vinda. Então, quando ele escreve isso que nós lemos em 2 Tessalonicenses, é porque era um povo que era ensinado a respeito da vinda do Senhor.
tinha visões distorcidas algumas vezes, especialmente essas duas questões que eu abordei. Sim, mas Paulo corrigiu, você está entendendo? E aí, eu enxergo que toda a Bíblia fala sobre o fim, incluindo o juízo. Logo, nós não podemos ignorar, pregar e ensinar a respeito. Tem gente que fica com medo. Por que tem medo? Né? Por que tem? Nos últimos 12 meses, vou botar 12 meses porque contando nos últimos 13 meses, né? Gravando em fevereiro de 2022, mas de 2021 para cá, por várias vezes eu pude compartilhar sobre escatologia ou uma mensagem numa perspectiva escatológica ou retratando a vinda do Senhor como um dos pontos da mensagem, por várias vezes. E eu fui me lembrando, você talvez tenha assistido a esses vídeos, eu vou relacionar aqui, para ver se você já assistiu algum deles, talvez você se recorde, talvez não. Por exemplo, por último, Conselhos Bíblicos para o Fim, uma pregação do dia que faltou luz, foi gravado só o áudio, quando, com base em Mateus 24 e 25, nós vemos ali 12 conselhos de Cristo para o fim. A última aula da série de lições sobre a formação de discipuladores, com base em 1 Tessalonicenses, foi falando sobre diante de Cristo. Né? Uma outra mensagem, uma outra pregação foi: o fim está próximo. E agora? Uma reflexão sobre o fim, o que fazer diante dessa proximidade do fim. Eu falei bastante sobre a vinda de Cristo, a importância do amor ao próximo e do amor a Deus. Se eu não me engano, com base em 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 e 8, né? Não me recordo exatamente. A perseguição terá fim? Uma aula na escola bíblica, uma meditação na escola bíblica, falando sobre a perseguição, que o fim será quando o Senhor retornar. Né? Passaremos inclusive pela grande tribulação. O grave registro eterno contra a igreja. Um texto em Isaías que nos assimila muito a nossa igreja nos dias de hoje, e ali era um registro eterno para o fim, né? Algo para o fim, contra a igreja. O recado do Pai para os últimos dias, Gênesis 49, Jacó reunindo seus filhos, características de cada um que apontam para características de muitos de nós, e que todos os irmãos ali deveriam se reportarem a Judá, né? Tipificando Cristo. Um mês de cada vez, se não me engano, foi a primeira mensagem do ano passado que eu preguei, um mês de cada vez, Apocalipse 22, revelações ali maravilhosas em Apocalipse 22, o grave perigo das palavras no tempo do fim, com base em Malaquias, se eu não estiver enganado. O Senhor relaciona a forma de responder a Ele com o retorno de Cristo, com o dia do juízo, o decreto emergencial de Deus, uma pregação que eu compartilhei com muita raiva pelos nossos pecados, tempo de muitos decretos, e com base em Atos 17, 30 e 31, em que
o Senhor ordena que todos se arrependam, não levando em conta o tempo da ignorância, porquanto julgará por meio daquele que ressuscitou. E quando será isso? A partir do retorno dele, falando dos eventos escatológicos. O maior espetáculo da Terra. Apesar do Senhor ser o maior espetáculo do universo, mas a questão ali era abordada a partir da nossa perspectiva aqui na Terra, não da nossa consciência em relação a todo o universo, mas a nossa perspectiva aqui da Terra, mostrando ali os atos, né, da vida do Senhor Jesus, que eram atos espetaculares, com base no texto da crucificação, em que ali na crucificação, agora eu me esqueci qual dos evangelistas, faz referência de que fizeram ali um espetáculo, foram assistir a um show, o povo, né? E que de fato a vida de Jesus foi espetacular. Aqui na Terra, no nascimento, no viver, na morte, na ressurreição, na ascensão, e na sua vinda será também uma refulgente glória, um espetáculo. O grave alerta para a igreja antes do fim, lá em Apocalipse, uma pausa que Jesus traz na narrativa, isso é maravilhoso. Estou me lembrando aqui a pausa que Jesus faz na narrativa do derramar das taças, que ele está mostrando para João, e é como se Jesus pausasse o vídeo e virasse para nós, ele aparecesse na tela, né, do nosso coração, nos alertando algo muito importante, antes do derramar da última taça da ira de Deus, nos chamando a uma vida com Ele, ao arrependimento, para nós não sermos pegos nus, sem roupa. A urgente oração dos últimos dias, trouxe essa palavra também, orando até o dia de Cristo. Então foram talvez aí certamente mais de 10 mensagens de um ano para cá, pregando sobre escatologia ou ensinando, ou se não especificamente um tema escatológico, mas fazendo menção ao retorno do Senhor, né? Uma perspectiva escatológica, ou retratando a vinda do Senhor como um dos tópicos da mensagem. E aí tem que pregar e ensinar, né? Tem que pregar e ensinar. E qual é o ponto de convergência dessas mensagens todas? É de que sempre chamando ao correto posicionamento com um olhar na vinda do Senhor. Entende? Então, no meu ver, o ponto é sempre nós conduzirmos para a atenção aos sinais, é você meditar a respeito de Jesus, da vinda de Jesus, você ver os acontecimentos na sociedade, comparar com a palavra, é você saber que o dia de Cristo, sim, ele vem, mas que Deus está fazendo, Deus vai completar a boa obra que ele iniciou na sua vida. Você está em obras. E por você estar em obras, você precisa ter consciência de que o teu viver, ele precisa ser para a glória de Deus. Olhar para os sinais e gerar um amor pela vinda do Senhor, te motivando a viver para a glória de Deus, enquanto nós aguardamos a gloriosa vinda do Senhor. E essa é a importância de nós estudarmos esse tema, sobre o tema, mudando o nosso presente, como nós vivemos no dia de hoje, com uma visão correta do futuro, não com medo. Com essa clareza sobre o fim, a expectativa pela volta do noivo, Jesus,
nos conduz a viver da maneira correta, bíblica, mudando nossas atitudes e rotina completamente, com esse olhar na vinda do Senhor. É preciso preparar-se para essa vinda, cuidando-se mais, servindo e produzindo com mais eficiência para a glória de Deus. A maneira como nós esperamos o retorno de Cristo determina o futuro e o nosso presente. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ou seja, moldei meu presente. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, a visão do futuro. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É a maneira correta de esperarmos o Senhor. Nós vemos aqui Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E não ter medo, mas amar a vinda do Senhor. Isso é muito importante de nós atentarmos. Então, dentro desse entendimento, meditar sobre a vinda de Cristo, sobre o dia de Cristo, de que nós seremos aperfeiçoados até lá, isso nos ajuda em alguns aspectos. Guardar a esperança e a confiança na volta de Cristo, nós estarmos preparados para a volta de Jesus, gerar e fortalecer uma fé madura, coerente com as Escrituras, ter a visão correta do futuro para saber como moldar e viver o presente. Não é viver aqui de qualquer jeito. Vencer a ansiedade, a preocupação, as inquietações e o medo sobre o fim. A gente fica pesaroso, né, quando aprende sobre escatologia, e não é esse o objetivo. Deixar de lado a curiosidade vazia. Como vai ser isso, aquilo outro? Né? Não algo de prático para a vida, né? Eliminar as confusões, tem muita confusão a respeito. Não estou falando das interpretações diferentes, mas das confusões mesmo. Estar alerta sobre as circunstâncias, né? Sobre os sinais. Ter a segurança e a convicção para compartilhar sobre a escatologia bíblica, né? Você saber falar sobre a vinda do Senhor, não é ficar falando sobre querer evangelizar as pessoas, falando das possibilidades de quem pode ser o anticristo, e nem querer evangelizá-las impondo medo sobre a nova ordem mundial e o plano de redução populacional. Não é colocando esse medo, né? Entender a mensagem e o propósito das profecias bíblicas sobre os últimos dias, e entender o plano de Deus para a humanidade. Lembra? Vimos numa meditação recente, talvez na anterior, sobre o encontro, duas anteriores, né? Sobre o encontro dos dois corações, da presença de Deus como encontro de dois corações. O plano de Deus para a humanidade é esse, habitar com o homem. Estudar a escatologia nos leva a esse entendimento. Mas como? Como então nós sermos esses que compreendem que estamos em obras até a volta de Cristo? Como? É interessante, o texto nos diz aqui, Filipenses 1,6, lê de novo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É saber que a obra é de Deus. Essa obra de transformação no meu e no teu coração não é nossa. Não é um esforço, não é na força do nosso braço.
não é um esforço meu, nem um esforço seu, mas isso é o agir de Deus. E é interessante, Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 5, quando o texto diz o seguinte: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, a eternidade trazida ao conhecimento por meio da pregação do Evangelho, que é a verdade, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Ou seja, essa obra que vai frutificando na nossa vida, no nosso coração, nos transformando à semelhança de Cristo, nos deixando mais parecido com o Senhor, ela é de Deus, por meio da palavra. O Espírito Santo age em nós por meio da palavra. Isso vem de Deus. É por isso que você e eu precisamos continuamente nos submetermos à palavra de Deus. Continuamente. Segundo, o crescimento é de Deus. Versículos 9 a 11. E peço isto, de Filipenses 1, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, Paulo orava para que aqueles irmãos crescessem em amor, mas esse crescimento em amor por meio do conhecimento e pelo discernimento, os conduzindo a viverem para a glória de Deus, dando muito fruto de justiça. E aí me lembra até Isaías 61, de 1 a 3, né? O crescimento, ele é de Deus, não é nosso. Parábola do semeador. A semente cai na boa terra. Um frutifica a 30, outro a 60 e a outro a 100. Não é isso? Tanto 30 como 60 e 100 estavam frutificando. Então não quer dizer que todos cresceremos do mesmo jeito, todos teremos a compreensão de algumas coisas igual ao outro, todos estaremos numa mesma velocidade, no mesmo ritmo. Não necessariamente. Mas se todos estivermos no mesmo caminho, um ajudando o outro, esse crescimento é Deus que vai dando em nós, esse frutificar. Terceiro, o agir, ele é de Deus e não nosso. No capítulo 2, dos versos 12 a 16, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. O agir é de Deus. Quarto, a firmeza é de Deus. Isso de nos colocar ali firmes vem do Senhor. 1 Coríntios 1, 7 a 9. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo,
nosso Senhor. É Ele que confirma. A obra dele, o crescimento é dele, o agir é dele e a firmeza também é de Deus. O que nós devemos fazer? Como? Como nós aguardarmos a vinda do Senhor, sendo uma obra nas mãos do Senhor, não resistindo ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo te chamando ao arrependimento de pecados. Não resista ao Espírito Santo te chamando para orar, para meditar na palavra, te chamando para você participar dos cultos, congregando com os irmãos, te chamando para a prática do amor ao próximo, te chamando para a evangelização. Não resista ao Espírito Santo, porque é Ele que vai completar essa boa obra em nós. Nós estamos em obras até a volta de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a estar para sempre com o Senhor a partir da sua vida.